Oi, gente, meu nome é Larissa. Vamos ter aula de realismo hoje. Semana passada foi romantismo, essa semana vai ser realismo, ok? Então a gente vai começar a ver como é que o Brasil estava antes de. Para que a gente possa entender melhor os livros que nós vamos falar sobre na próxima aula. Esta aula vai ser só contexto histórico, tá? Vou acessar o nosso slide que eu fechei. Não sei porquê, não deveria, mas eu fechei. Vamos lá, para o slide. A gente vai começar a aula de hoje com uma tela, tá? Para a gente começar a perceber qual vai ser a tônica do realismo enquanto movimento literário, primeiramente na Europa. Depois a gente vê como é que vai ser no Brasil, tá? Então, a gente tem aqui um quadro de Van Gogh que se chama Os Comedores de Batata, tá? Então, como primeira coisa que a gente pode ver aqui, a gente tem 5 camponeses em volta de uma mesa muito pequena, estão muito apertados, um bem juntinho do outro, estão sujos, maltrapilhos, numa casa também apertada, escura, sem sinais de ventilação. Tem aqui uma janela fechada e, se eu não me engano, aqui é uma porta. Ambas fechadas, né? Provavelmente de noite. E aí a gente tem aqui uma luz bem fraca que ilumina bem pouco, né? E a gente vai ver isso, e essa luz representa uma tecnologia nesse cenário, uma forma de tecnologia, uma forma de, sobretudo, tecnologia a partir de luz elétrica, a partir da eletricidade, né? Aliás. E a gente tem aqui, provavelmente, camponeses vivendo com uma dieta extremamente pobre, né? E camponeses não, porque provavelmente não há esse tipo de luz elétrica no campo. Então, não são camponeses, são pessoas que provavelmente estão vivendo nos grandes centros urbanos e que têm uma alimentação extremamente pobre em nutrientes, já que o nome da tela é Os Comedores de Batata. Vamos agora para o contexto histórico no Brasil, aliás, na Europa, primeiramente. A gente tem também na tela, eu sei que vocês não estão vendo, mas a gente tem também aqui na tela um retrato que tenta ser fidedigno, não só da situação, mas também do ser humano. Você vê o detalhe nas mãos, nas expressões fechadas. Então a gente tem, e nas dobras dos tecidos, a gente tem um objetivo do autor aqui, de Van Gogh, de retratar com precisão essa cena. Vamos lá, contexto histórico do século XIX. Vamos lá. Publicação da Origem das Espécies, de Charles Darwin. Contribuições do positivismo kantiano. Segunda Revolução Industrial. Êxodo Rural. Taylorismo. Fordismo e Darwinismo Social. Então a gente tinha este grande caldo de coisas acontecendo na Europa, não é? Então, primeiramente vamos com Charles Darwin, não é? Que ele publicou, não necessariamente na Europa, né, mas sobretudo na Europa, é bom deixar isso claro. Ele publicou Origem das Espécies em 1859, em que, assim, cortando em miúdos, eu não vou, não está dentro da minha alçada, mas trocando em miúdos, Charles Darwin consegue traçar com a Origem das Espécies um fio condutor que nos liga a todos os outros animais. Em algum momento da nossa história evolutiva, a gente teve um parentesco com todos os animais do planeta. Então, desde aquele mais exuberante, que é o leão, até uma simples barata, nós compartilhamos, né? Compartilhamos uma família, né? Então, o Darwin consegue tirar a gente lá de cima desse pedestal, que é o que a gente é, descendente direto de Deus, praticamente, para dizer que não, que a gente é descendente direto de qualquer de animais ordinários, que a gente parte de uma família de animais ordinários que existem no mundo. Então, a gente tem também as contribuições do positivismo kantiano, que é uma ciência que estuda a sociedade, ao menos tenta, de forma exata, ou seja, de forma matemática, tá? Então, a gente tem a segunda revolução industrial, que
ocasiona um êxodo rural, em que as pessoas têm que sair dos campos para poder trabalhar nas fábricas. Temos o Taylorismo e o Fordismo, em que o primeiro deles, o Taylorismo, ele é uma forma de organização do trabalhador. Então, é uma forma de otimizar a produção a partir do trabalhador, de forma que ele otimize, de forma que ele se torne uma máquina. A gente pode ver isso em tempos modernos, quando o Carlitos ele fica daquele jeito, apertando porcas sem parar. E a gente pode ver um impacto, não uma consequência do Taylorismo, mas é essa, é realmente fazer com que o trabalhador se torne uma máquina a partir de movimentos repetitivos em série. Fordismo é uma forma de organização industrial, seria um nível além do Taylorismo. Quando o Taylorismo cuida do trabalhador, o Fordismo ele cuida da indústria como um todo. Então, a gente tem aqui também o darwinismo social. O que é o darwinismo social? O darwinismo social nada mais é do que a aplicação das teorias de Darwin à sociedade. Como assim? Essas teorias de Darwin, em que pregam que aquele animal que está entre nós, que resiste, é o mais bem adaptado, é trazido para uma ótica social em que aquela raça humana que está mais bem colocada, que é mais inteligente, que é mais forte e que está em maior número, né? É a mais bem adaptada e por isso superior. Então a gente tem aí uma base para um racismo institucional a partir de teorias científicas, porque isso é comprado pelo governo brasileiro. A gente vai chegar lá. E pronto, darwinismo social, daqui do século XIX na Europa não temos nada mais a dizer. Com licença. Vamos pro Brasil agora. Estamos vivendo aqui. Tô olhando pra cá porque aqui tem um slide, tá? Desculpa não ter dito antes. Segundo reinado, Lei Áurea, em 1888. Imigração, desculpa. Deixa ele passar. Ok. Vamos lá. Imigração, desculpa de novo. Imigração, sobretudo das populações italianas. Proclamação da República em 1879. Substituição da mão de obra escrava pela assalariada. Política do café com leite. Ideais liberais e libertários e mudança de uma economia agrária para uma economia industrial. Vamos entender agora o caldo brasileiro do século XIX, não é? A Lei Áurea, libertação dos escravos, óbvio, imigração de populações italianas. Por quê? Porque agora a gente tinha uma produção que tinha que ser assalariada e para isso foram trazidas populações da Itália já íntimas de maquinário para poder assumir essas vagas de trabalho aqui no Brasil, não é? Então a gente tem a substituição da mão de obra escrava negra pela mão de obra assalariada branca e, sobretudo, italiana. Lógico que muitos outros povos imigraram, mas era sobretudo italiano. Política do café com leite, que é a mudança de poderes entre o eixo São Paulo e Minas Gerais. Importante vocês verem isso com mais profundidade com o professor de história de vocês. Ideais liberais e libertários, que no caso a gente pode botar o anarquismo que veio com as populações italianas para o Brasil, que pregam a liberdade, e a mudança da economia agrária para uma economia industrial. Então, se antes o Brasil vivia sobretudo de plantação e de uma economia que hoje a gente chama de commodity, agora a gente tem uma economia industrial. Ou seja, se antes a nossa vida econômica era toda no campo, a gente vivia do campo, agora a gente tem a indústria. Então, a gente tem uma mudança de paradigma, de forma que as pessoas aqui no Brasil também vão fazer um êxodo rural e também vão encontrar as mazelas dos grandes centros urbanos que existem aqui. Então, a gente tem aqui um aprofundamento de todas as mazelas sociais que já existiam no Brasil. Dentre elas estão a diferença social entre negros e brancos, ricos e pobres, imigrantes e não imigrantes, mas a gente pode focar nesses dois primeiros, ricos e pobres, proletário e patrão, né?
A gente vai ter também esse abismo sendo criado e sendo apontado pelos escritores da época. Principais autores: Flaubert, Madame Bovary, C'est Moi, e essa de Queiroz. No Brasil, nós temos Machado de Assis, Aloysio de Azevedo e Raul Pompeia. Semana que vem, nós vamos saber como uma mocinha não queria casar, né? Aliás, uma mocinha que queria casar e depois viu que não era tão boa assim, coisa que a gente já sabe hoje em dia, dado o número de divórcios que aí temos. E temos Machado de Assis, vamos conhecer o grande defunto autor. Perceba que não é um autor defunto, é um defunto que é autor. Então, vamos lá. Eu espero que vocês estejam todos bem, em casa e com saúde. Então, até semana que vem.